Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé, por favor. Vamos ler a escritura, Mateus 24, 24. Irmão Leonildo, você lê, por favor? Mateus 24, versículo 24. O Josué, que é primeiro. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Amém. Amém. Irmão Léo, faz uma oração, por favor. Pai Celestial, Deus Santo, estamos gratos, Senhor, por esse tempo que tem chegado, Senhor, para mais esse culto. Queremos humildemente rogar-nos o teu perdão, Senhor, para nossas faltas, nossas negligências, ó Pai, que são muitas, ó Senhor. Nos confiados da graça e misericórdia, Senhor, rogamos, suplicamos, misericórdia, Pai. E ao Senhor, rogamos também que tu venha estar, que venha ser com cada membro da tua igreja dentro. Nos encontre cada um deles nesta hora, ó Senhor. E agora, Senhor, venha saciar nossas almas com tua palavra. Em nome de nosso Senhor Jesus, a ti, todos nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Vamos falar nessa noite sobre a questão dos dois batismos do Espírito Santo, a unção, né? A unção de Deus. Se a pessoa pode ter o batismo do Espírito Santo, mesmo sem ser perdido, né? Ir para o inferno, né? Ou não. Né? Vamos tratar desse assunto um pouquinho. É um assunto muito, né? Muito pouco falado no meio dos grupos, né, da mensagem, né, que se diz da mensagem. Né, esses grupos tentando, assim, enganar as pessoas. E para falar sobre esse assunto, vamos começar pela mensagem Os Ungidos, dos últimos dias. Né, os ungidos dos últimos dias. Vamos ver aqui no parágrafo 28 dessa mensagem, Mombrana nos falando. Ele nos fala assim: agora, alguém poderia dizer para mim, o senhor crê que essa unção dessas pessoas significa que é a unção do Espírito Santo? Que é a unção do Espírito Santo? Sim, Senhor, o genuíno Espírito Santo de Deus sobre uma pessoa, e todavia elas são falsas, né? O genuíno Espírito Santo, então, o batismo do Espírito Santo naquela pessoa. Surgirão falsos cristos e falsos profetas com grandes sinais e maravilhas, que, se possível fora, enganaria até os eleitos, até aos escolhidos. Mas não é possível. É verdade. Mas é tão parecido, essas duas unções, esses dois espíritos nos últimos dias, tão parecido, né, que, se possível fora, enganariam até aos escolhidos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse parecido, então eles pregariam a mensagem do irmão Branham, não há outra explicação. Para ser tão parecido assim, né, para enganar aos próprios eleitos. O que é que engana os eleitos? Tem que ser alguém que está pregando essa mensagem, mas não pregando ela na forma original, mas personificando ela, enganando o povo através da mensagem. Porque o Mombrana, até certo tempo da vida do Mombrana, ele cria que a evidência do Espírito Santo era o quê? Era o amor. Ele cria que era isso. Mas um dia Deus veio e corrigiu ele. E falou para ele que não. Que a igreja que mais mostra o amor é a igreja cristã evangélica. Cristã, né? Ciência cristã, melhor dizendo. Ciência cristã. É a que mais mostra o amor, né?
Só que o Mormon fala que eles nem creem que Jesus era divino. Nem creem nisso. Uma coisa tão simples dessa. A Bíblia toda mostra que Jesus era divino, era Deus. Quem vê o Pai vê a mim, né? Quem vê a mim vê o Pai, melhor dizendo. Eu e o Pai somos um. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne no nosso meio. Seu nome será Emmanuel, Deus conosco. Amém. E quando Deus colocou no mundo, o unigênito diz que todos os anjos dos céus o adorem. Amém. E Jesus foi adorado. Como que poderia adorar um outro Deus? É lógico que Jesus é divino e é o próprio Deus, né? É o grande Deus feito carne na terra. Amém. Então a igreja que mais demonstra amor é essa igreja. E o Mormon vem e fala, a evidência do Espírito Santo, né, que mostra que tem o Espírito Santo, é quando ela dá amém a toda a palavra. É quando ela crê na palavra da hora, na mensagem da hora. Então a evidência do Espírito Santo é a mensagem, é crer na mensagem, porque Deus vindicou o seu profeta com sinais maravilhosos, com a coluna de fogo, a mesma coluna que apareceu para Moisés ali no deserto, para fazer o primeiro êxodo, que apareceu para São Paulo ali em Damasco, no caminho para Damasco, e falou para ele, eu sou Jesus quem tu persegue, a mesma coluna de fogo, eu sou Jesus, o mesmo Jeová do Velho Testamento, é o mesmo Jesus do Novo Testamento. Amém. Né? Eu sou Jesus quem fala contigo. Nesta era, mesmo coluna de fogo, mesmo Logos, apareceu novamente para vindicar o seu profeta para o terceiro êxodo, tirando o povo das denominações, né? Das denominações, levando para a palavra de Deus. E quando fala denominações, as pessoas têm a ideia que é só as denominações tradicionais, católica, Deus é amor, né? Mas não, quando fala de denominações, né, se trata também do próprio grupo que se diz da mensagem. É verdade. Como está essa mensagem aqui, o único lugar de adoração provido por Deus, no parágrafo 148. O Mombrana nos fala, né, vocês que creem em mim, ou seja, os grupos da mensagem, vocês que creem em mim, Amém, Senhor, é verdade. que diz crer em mim, quando vocês colocar um líder, né, no vosso meio, esperar que ele confirme a palavra, vocês se tornaram denominações e morreram. Como que nós vamos esperar alguém confirmar a palavra? A igreja não espera ninguém confirmar a palavra, porque o Espírito Santo já confirmou a palavra através do William Branham, mostrando que é a palavra de Deus. Então no momento que o profeta falou, né, porque Deus revelou para ele aquilo. E a igreja dá amém, não espera ninguém confirmar aquilo, igual meu irmão um dia falou para mim, né? Se um dia o meu pastor, né, confirmar isso aí, que o Filho do Homem manifestou nessa era aqui, Deus em carne humana, eu acredito. Eu olhei para ela e falei, pobre irmã, né, pertence a uma denominação. Você tem que esperar alguém confirmar. Uma irmã pregou isso em mais de 40 mensagens, que nessa era, Deus manifestou em carne humana outra vez no nosso meio. Amém. Na forma do Filho do Homem. Você tem que esperar alguém confirmar isso para você? Depois de 40 mensagens no Blando ensinando isso, né? Deus vindicando isso, você tem que esperar alguém confirmar isso para você? Né? Então isso mostra que estão denominações. No parágrafo 148, o Mombrana nos diz, agora vocês notaram, a cada 3 anos, depois de uma grande reunião, o que acontece? Uma denominação. Isso já tem 20 anos e nenhuma denominação. Amém. Querido Cordeiro Morimundo, que isso nunca aconteça assim. Se eu partir nessa geração, que as pessoas que creem nessa mensagem nunca tolerem uma denominação. E hoje eles estão ali, toleram denominação, colocam homens como seus líderes, você pode mostrar para eles a mensagem e eles não aceitam a mensagem. O Mombrana falando do dízimo, o dízimo vai para o pastor para administrar o dízimo. Não é que ele é dono do dízimo, que o dízimo é dele. O Mombrana trabalhou, enquanto o Mombrana foi pastor ali de Jeffersonville, ele trabalhou por 17 anos, nunca pegou um dinheiro da igreja do dízimo, jamais ele pegou esse dinheiro do dízimo. Esses homens falam que creem nele.
Que absurdo, o Mambrana nunca pegou. Só depois, quando Deus chamou ele para o Ministério Mundial, quando o anjo veio a ele em 46, e ele não pôde mais, né, dar assistência para a igreja dele e pregar no mundo todo, e trabalhar, ter um serviço comum ali, né? Então ele precisou realmente, não teve como manter os dois ali. Ele precisou deixar de trabalhar. Então ele passou a usar $100 do dízimo por semana para dar sustento para ele, porque ele cria que aquilo era suficiente para ele. $100 por semana. E ele é o pastor da era. Muitos falam, ele é o profeta, por isso que ele fez isso. Nós não precisamos fazer não. Né? Nós não somos profetas, nós somos apenas, né, pastores, nós não temos que fazer o que o Mambrana fez. Mas o Mambrana era o exemplo dos pastores, como Paulo foi. Amém. Né? Paulo foi esse exemplo, né, dos pastores. Né? E o Mambrana também foi o exemplo nosso nessa era. Amém. Então, nós podemos usar o dízimo, sim, um pouco dele, para a nossa, se nós precisarmos, se não tiver como nós trabalhar por causa da obra, ou algum outro motivo, doença, ou seja o que for, né? Se nós não pudermos trabalhar, sim, né? O pastor tem o direito, diz a Bíblia. A Bíblia fala isso. Digno é o obreiro, né? Aquele que milita a boa obra, de viver, né? Desse trabalho, né? De cuidar das ovelhas. Se ele precisar, ele pode usar um pouco ali e viver daquilo. Né? Mas não tomar exclusivo, como esses homens falam. Né? O Mambrana falou que o dízimo é para mim. Não, o Mambrana falou, o dízimo vai para o ministro, para ele administrar para o Senhor. Então ele é o quê? Administrador. Amém. Se ele é um administrador, é evidente que ele não é o dono daquilo, ele é administrador daquilo, que ele deve administrar para quem? Para o reino de Deus. Né? Usar no evangelismo. Né? E do sustento dele, se precisar, é lógico. Né? E fazer outras coisas mais que o Mambrana fez e deu exemplo para nós também. Inclusive, nesses 17 anos que ele ficou ali, né, todo esse dinheiro foi para... Ele ajudou ali a construir o Tabernáculo Brando ali em Jefferson, viu? Amém. Né? Como que esses homens falam hoje que não pode usar o dinheiro para isso? Mas, meu Deus, para mostrar para eles que eles não creem. Por quê? Porque são denominações. Nessa mensagem, nunca tolere uma denominação, mas estão tolerando, né? Se tornar denominação. Deus irá, vocês morrerão aí mesmo, lembre-se disso. Na exata hora em que vocês mencionarem denominação entre vocês, não me importa quão sinceros vocês sejam, tomarem um homem como seu líder, em lugar do Espírito Santo para confirmar a sua palavra. Essa é a hora que vocês morrerão. Essa é a hora que vocês morrerão. Tomar um homem como seu líder para confirmar a palavra. O nosso líder é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. A igreja somente reconhece uma liderança, diz o Mambrana, a palavra. A palavra. Né? O pastor é o líder, assim, enquanto a palavra estiver ali, enquanto o Espírito Santo estiver naquele homem, ele é o líder. Mas no momento que o Espírito sair dele, ele não pregar mais a palavra completa, negar alguma coisa, né? A noiva tem que deixar esse homem. Diz a mensagem, diz a Bíblia, diz tudo. Né? Diz a palavra de Deus. Amém. Jesus falou, né? Se um cego guiar outro cego, ambos irão, né? Ambos cairão no abismo. Não somente o líder, mas, né, toda aquela pessoa que ele seguindo aquele cego, aquele homem cego. A semente genuína não pode, porque não resta nada depois da semente. É a mesma coisa que esteve lá no princípio. É a noiva que caiu dentro da terra para produzir o grão de trigo novamente. Ou seja, a mensagem nunca vai se tornar uma denominação. Amém. Eles usam isso para justificar, dizer que não são denominações. É um absurdo que o povo faz. As pessoas não conseguem, né, entender, compreender o Espírito Santo. Só quem entende Deus é o Espírito Santo. A pessoa tem que ter o Espírito Santo para compreender a palavra de Deus. Por que a mensagem não vai se tornar denominação? Por quê? Porque Lutero foi o broto. Depois do broto, tinha mais coisa ainda para vir. Então, a mensagem de Lutero denominou. A vida saiu e foi para onde? Para a borla, que foi John Wesley, que é a mensagem de santificação. Tinha mais coisa ainda para vir depois disso, né? Tipificando com o pé de trigo. Tinha ainda a casca. Então, a vida saiu da borla, da mensagem de John Wesley, santificação, e denominou.
e foi para a casca, e foi os pentecostais, ali na rua Azusa, rua Azusa, em Los Angeles. Ali estava a vida. Só que ainda havia mais uma coisa, né? Que era a semente, o grão do trigo. Então, a mensagem pentecostal denominou e morreu. Morreu. A vida saiu e foi para onde? Foi para o grão de trigo. Agora acabou, não tem mais para onde ir. Por isso que a mensagem não vai se denominar. Né? Porque agora estamos no grão. Amém. Estamos no grão. O que é o grão? A pessoa não sabe nem o que é a mensagem original, né? Nem o que é o grão, nem o que é a semente do trigo. Mas, gente, vamos crer no Mombrana. Vamos ficar com o que o Mombrana falou, porque o povo ali do deserto, quando deixou o Mombrana e creu naquele outro profeta, foi o pecado imperdoável. Ele veio e disse que todos eram um, que tinham o mesmo Deus, que era a mesma coisa. E trouxeram os rapazes para casar com as moças moabitas, moças bonitas, né? Nós somos um povo só. Aquele pecado foi imperdoável. Não houve perdão para aquele pecado. Descrer do mensageiro de Deus, não há perdão, gente. Esse povo acha que vai para o céu. Descrer do mensageiro de Deus, vindicado por Deus, esse pecado não há perdão, não adianta. Não adianta, não há. Somos iguais, não somos iguais, coisa nenhuma, irmão. Esse povo nega a palavra, né? Como se pode dizer que é igual a esses grupos que dizem da mensagem? Né? Colocaram homens como liderança, o dízimo, rouba o dízimo do Senhor, não crê na manifestação do Filho do Homem nesta era, que Deus manifestou em carne humana nesta era, e que isso não foi segunda vinda, porque isso não foi segunda, essa coisa de segunda vinda, irmão, é heresia, fala que Jesus já voltou. O Mombrana morreu ensinando que Jesus ainda não tinha voltado. Amém. Pode dizer que a coluna de fogo, dizer que a nuvem de anjos foi segunda vinda, isso é um enredo, uma mentira, né? Uma personificação. Jesus não voltou, o que aconteceu foi o último sinal, antes do filho prometido vir, como foi para Abraão, antes do filho prometido vir para Abraão, Isaac, Deus manifestou na forma do último sinal, o Filho do Homem, Deus em carne humana ali. Aqui na mensagem Autoridade de Deus, no parágrafo 322, o Mombrana nos fala o que é a semente original. Né? Qual o grão de trigo? Né? Autoridade de Deus 322. Aqui o Mombrana nos fala a seguinte coisa. Agora, para o ministério perfeito de si mesmo, não algum homem, não alguma denominação como eles têm operado através daquela era ali, mas ele mesmo manifesta-se para a promessa, fazendo São Lucas 17, 28, Malaquias 4 e assim por diante, Hebreus 3, 8, bem exatamente correto. Naquele tempo, que tempo deveria ser? Quando a semente real de Abraão está esperando pelo filho prometido. E todos os tipos devem ser cumpridos. E o próprio Deus apareceu na forma de um ser humano para a semente natural de Abraão, antes da destruição. E Jesus disse que seria a mesma coisa para essa semente real, antes do filho prometido retornar. Né? Então isso, não um homem, né? Não um homem, mas o próprio Deus. Vê se a gente está aqui falando que o grão é a manifestação do Filho do Homem nessa era. Eu marquei esse parágrafo, mas é um outro que fala. Mas ele também falou que não é um homem nessa era, né?
Nessa era não foi, a pessoa só fala do mensageiro William Branham, mas não foi. Né? O William Branham foi apenas o vaso, o canal humano, por onde veio o mensageiro ali de Sodoma e Gomorra, né? O mensageiro ali que veio para Abraão. 3 mensageiros desceram. 2 foi para Sodoma e Gomorra, que foi Billy Graham e Oral Robert, e o outro mensageiro, Elohim, né? Elohim ficou com Abraão e fez um sinal, discerniu o pensamento do coração de Sara. E nessa era foi isso que aconteceu. O mensageiro que veio nessa era foi Elohim. Usou membrana, o corpo dele para se manifestar, mas o sinal, tudo isso mostrou que foi Elohim, o Filho do Homem, Jesus Cristo, outra vez, no ministério do próprio Jesus Cristo, não um homem, como lemos ali no Desenvolver de Deus, 322. Né? E agora, voltando aqui, falando desse Espírito Santo, né? Na mensagem, o arrebatamento, 144 nos fala. Você diz, eu tenho batido do Espírito Santo, isso não significa que você está salvo, nem de longe. Né? Então as pessoas isolam alguns parágrafos da mensagem. Aquela mensagem, por exemplo, né, o sinal ali, mensagem maravilhosa, uma das melhores mensagens que tem. Só que a pessoa isola aquilo e não consegue ir além daquilo, não consegue ver a luz que veio para a membrana até o dia que ele partiu da terra, né? Ele ensinando a palavra de Deus. A pessoa não consegue ver isso, é igual casamento de divórcio também. Né? Casamento de divórcio. Membrana ensinou até 63 que o homem não podia casar novamente. Só que quando chegou em 65, Deus trouxe para ele a luz completa desse assunto, a mensagem de casamento de divórcio. Ele diz, o homem pode, a mulher não. O homem pode, a mulher não. Então as pessoas não conseguem entender essas coisas, né? E ficam ali parados ali e não vão para a luz total. E você diz, eu tenho o batismo do Espírito Santo. Isso não significa que você está salvo. Nem de longe. Olha aqui, você é um ser trino. Você dentro desse pequeno sujeito aqui está a alma. O seguinte é o espírito e o seguinte é o corpo. Agora você tem 5 sentidos nesse corpo para contatar seu lar terrestre. Eles não contatam o resto. Você tem 5 sentidos do espírito. Né? Então nós somos corpo, alma e espírito. A pessoa pode ter o Espírito Santo, né? No espírito, não tem na alma. Também aqui na mensagem, e não sabeis, né? E não sabeis, 112, aqui o Mumbrano nos fala. Agora, a razão pela qual as pessoas hoje, não esqueçam isso agora, e verá que o Espírito, qual é a evidência inicial do Espírito Santo? Agora, as pessoas podem viver nesse Espírito, dançarem no Espírito. Eles gritam no Espírito, vão à igreja no Espírito, e absolutamente podem ter o verdadeiro Espírito de Deus, ungido sobre esse Espírito, e ainda estar perdido. E tão possuído pelo diabo como podem estar com esse Espírito, porque, olha, essa é a razão que não podiam dizer a essa mulher que pôr short é incorreto. Não lhe pode dizer que cortar o cabelo é incorreto. Bem, que tem o cabelo a ver com isso? Bem, para a sanção teve que haver. Né? Todo aquele que tirar ou acrescentar a nossa palavra tem que ter um ultimato em algum lugar. Tem que ter um ultimato, uma conclusão em algum lugar. Né? Outro dia eu estava vendo a confusão que eles fazem sobre o dízimo ali. Pode pagar o dízimo não é mais para hoje, é para a lei, aquela confusão toda, né, que nós vemos ali. Né? Eu olhei e falei, pobre pessoas, né? Porque eles não têm um ultimato, né? Não tem ali uma conclusão, algo que ele pode chegar e falar, é isto e não é isto. E quando nós lemos ali em 1 Pedro 19:20, ali nos fala, a palavra de Deus não é de particular interpretação. A pessoa não pode ficar interpretando a palavra de Deus. Deus já tem um caminho para interpretar, para revelar a tua palavra, que é um profeta. Né? Amós 3,7 fala isso, o Senhor Deus não vai revelar nada, não vai fazer nada sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Né? Então o caminho de revelação de Deus é um profeta, ele vindica aquele profeta e traz para ele a palavra de Deus. Veja o Batista lá no Rio Jordão, né? A palavra de Deus sempre vem a profeta, nunca vem a doutor, a seminarista, a teólogo, né? Vem sempre a profeta. O profeta é o único, a voz, o único caminho, o único canal da revelação de Deus. Achou, irmão, sobre a semente? Falando que é o filho do homem? Agora na mensagem de liderança da palavra original, no parágrafo
liderança no parágrafo 162. Acho que é o 162. 314, né? Hã? Porque você leu o 321, né? Isso. Acho que é o 314. 314, Se não obrigado. me engano. Obrigado, irmão. Mensagem de liderança 162 da palavra original. A escolha a escolha de sua conduta. Você não pode misturar isso para você é por Deus ou contra Deus. E as expressões exteriores mostram exatamente o que era no exterior. Vem o cardo, nós meramente pensamos, eu obtive o batismo do Espírito Santo. Estou indo para o céu. Aqui não significa nada que você está indo para o céu. Não, Senhor. Você pode ter o batismo do Espírito Santo toda hora em sua vida e ainda estar perdido e ir para o inferno. A Bíblia diz assim, exatamente certo, liderança. Amém. Você pode ter o batismo do Espírito Santo e ir para o inferno, tá vendo? Você vê como é que é a coisa? Né? Agora, como discernir isso? Como discernir? Como distinguir, né, quem tem o Espírito Santo na alma e quem tem o Espírito? Como distinguir isso? Né? O meu fala é pelo teste da palavra. A única forma, porque sinais, eles têm sinais. Não é perfeito, mas eles têm sinais. Você vai dizer que esse pessoal, essa denominação não tem sinais? Tem sinais no meio deles. Né? Milagres, né? Coisa que acontece ali. Né? Mas não é perfeito, mas eles têm. Então a forma de você distinguir isto é pela palavra, não tem outro meio. Porque se ele negar a palavra, 100% da palavra, né, se ele negar 1% da palavra, melhor dizendo, né, uma coisa da palavra, pronto, o eleito já vai saber, já vai saber identificar isso. Por isso que veio essa revelação para nós nesses últimos dias. Né? Veio para quê? Para abrir os olhos das pessoas. Amém. Outro dia eu encontrei com uma irmãzinha, né, e ela falou comigo que está com dúvida, não sabe qual grupo que está certo e qual que está errado. Né? A pobre irmã ainda não tem o Espírito Santo, né? Não consegue discernir ainda. Uma Brana veio com a mensagem, né, para desmascarar Satanás, para mostrar quem que é o anticristo e quem não é, para mostrar quem está certo e quem está errado. Mas as pessoas não conseguem ainda captar isso. Por quê? Porque elas não conseguem crer na mensagem de Mombrana. Olha como eu falo aqui no parágrafo 314 sobre a semente original. Qual que é a semente? Né? 314. Porém, Deus ainda está ali para fazer isso, da mesmíssima forma. Note o que isso faz. Ele finalmente torna a voltar à semente original. Voltar, nós voltamos hoje na semente original. Novamente, quando ele veio na forma de Martinho Lutero, quando ele veio na forma de John Wesley, quando ele veio na forma dos pentecostais, é para ele se revelar novamente como a mesma semente que entrou, o Filho do Homem. Amém. Ele revelou-se como Filho de Deus através da era do talo e assim por diante. Porém, nesta última era, ele há de se revelar como Filho do Homem novamente. Entendem? A questão diz amém. Muito bem. Amém. Como o princípio moldado. Então, nas eras da igreja, ele veio como Filho de Deus. Né? Foi uma era desmembrana, nublada, não tinha sol, pouca luz, tinha poucos milagres. Né? Usava muitos mensageiros com pouca luz, né? Não tinha toda a revelação, era estrelas apenas ali vindo. Mas nesta era desmembrana, na mensagem, a fé das trombetas, ele fala, nesta era foi o mesmo sol, né? O mesmo sol que veio lá no ocidente, né? Lá no leste, né? O mesmo sol veio, né, no último dia. O mesmo filho, a palavra sol no inglês quer dizer filho. Né? Filho, o mesmo filho do homem que manifestou lá, depois de 2000 anos se manifestou aqui nesses últimos dias. Amém. Porque nas eras da igreja foi na forma de filho de Deus. Nessa última era, na forma do Filho do Homem, quer dizer o quê? Quer dizer Deus na forma literal, humana. Uma forma que pode ser vista, porque está no ser humano ali, atuando, discernindo. O principal sinal da pessoa do Filho do Homem é discernir os pensamentos dos corações das pessoas. Foi o que Deus fez através do William Branham. O William Branham foi pelo vaso do canal, para onde o William Branham ficava de costas para a audiência, para mostrar o sinal de Sodoma, discernir o coração das pessoas atrás dele.
E nunca falhou nenhuma vez, né? Amém. Milhares de vezes ele discernindo os corações das pessoas, tem até vídeo na internet para vocês verem, né? Ele discernindo os corações das pessoas, discernindo ali, e nunca houve falha alguma, né? Mostrando que esse mesmo ministério do Filho do Homem nessa última era, mas as pessoas conseguem ver isso, os grupos não conseguem ver isso, não conseguem captar isso, porque nessa era foi diferente, foi através de um homem apenas, de William Branham, um homem nascido em pecado, nascido através do pecado, teve que se converter, nasceu através dos